Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Esse episódio é uma continuação, então sim, existe uma parte anterior. Se tu ainda não assistiu, volta lá e confere todo o conteúdo desde o início, para que tu não perca nenhuma parte daquilo que está sendo proposto e daquilo que está sendo exposto na Escritura. Dica rápida antes de começar o vídeo. Confere a tua inscrição, confere se o sininho da notificação está ativo e não deixa de curtir, compartilhar e também de deixar o teu comentário. Deus abençoe vocês. Ele é eterno. E olha só, aqui já deixa eu levantar um ponto que é importante. Eu não estou falando tudo isso para que tu tenha medo de Deus. Não, eu só preciso que tu estejas ciente e consciente do problema no qual nós, descendência de Adão, estamos envolvidos. Não é medo. Eu não quero que tu acredite em Deus por medo, eu não quero que tu sirva a Deus por medo, não. A gente se aproxima de Deus por amor, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não por medo, cara. Se for por medo, tu tá errado. Se for por medo, tu tá errado. Tem uma frase que é muito legal, que é muito interessante, ela é atribuída a uma mulher do ano 800, se eu não me engano, e ela é uma mulher muçulmana, e em uma de suas orações, ela diz a Deus: se eu te adorar por medo do inferno, então lança-me no inferno. Se eu te adorar apenas por interesse no paraíso, então não me deixa entrar no paraíso. Mas se eu te adorar de fato por quem tu és, então permita que eu te conheça cada dia mais. Cara, essa é uma oração muito poderosa. E deveria ser a nossa oração. Então eu não adoro a Deus, eu não sirvo a Deus, ou eu não creio em Deus por medo de tudo isso que eu estou falando. Não, não é esse o objetivo desse conteúdo, não é esse o objetivo desse vídeo. Eu não adoro a Deus por interesse, porque não, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o paraíso. Não, eu quero essas coisas, mas não é esse o ponto. O ponto é que eu quero conhecê-lo. Isso é o que faz a diferença. Olha o que Jeremias, vamos ler lá, Jeremias capítulo 10, verso 10. Jeremias 10. Olha que interessante. Então a gente viu Isaías dizendo que Deus é eterno, criador, que ele não se cansa. E olha o que Jeremias vai dizer. Jeremias, capítulo 10, verso 10, diz: entretanto, o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme, e as nações não podem suportar a sua ira. De novo, não estou falando isso para que tu fique com medo de Deus, não. Eu falo isso para que nós estejamos conscientes de que Deus é poderoso e que a gente precisa levar a sério as coisas de Deus. A gente precisa levar a sério as coisas de Deus. Quando ele se ira, toda a terra treme. Não importa quem seja. Se Deus se irar, toda a terra treme. Existe um texto ainda de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Lá para o final da tua Bíblia, Novo Testamento, a gente está falando sobre a eternidade de Deus. Isaías chama Deus de eterno, Jeremias chama Deus de eterno. Olha o que Paulo, muitos anos depois, 900 anos talvez, depois de Isaías, olha como Paulo vai se referir a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, Deus é eterno e isso tem que fazer o teu coração bater mais forte. Se tu é o alvo, se tu é o objeto da ira de Deus ainda hoje, então, cara, abre o teu olho. Porque ele é mais forte e mais poderoso do que tu. Ele é espírito. Nada pode impedi-lo de te alcançar, não importa onde tu esteja. Nada vai impedi-lo de te alcançar. Ele é eterno. Não importa quantos anos tu viva, Deus vai viver mais. Deus vai viver mais. E a dívida não caduca. A dívida não caduca. A dívida ela pode ser paga. E tem um jeito só de pagá-la, mas ela não caduca. Quarto ponto. Como se os 3 primeiros não fossem o suficiente. Em quarto lugar, Deus é quem sustenta tudo o que existe. A gente nem precisa ler esse, a gente já leu diversas vezes esse texto, tu pode conferir, Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz que Deus sustenta
todas as coisas. Todas as coisas. Não tem nada que fuja das mãos de Deus. Tem o Salmo 104, verso 27, se eu não me engano, se a minha memória não estiver me traindo. Se tiver errado, eu vou citar e depois tu deixa nos comentários aí embaixo. Que diz que todos esperam de Deus que lhes dê o alimento em tempo oportuno. Se Deus não dá, o homem fica em desespero. Se Deus abre a mão, o homem recolhe as coisas boas que Deus dá e os homens enchem-se de bens. Se Deus tira o ar, se Deus tirar a tua respiração, o homem cai, morre. Cara, Deus é quem sustenta todas as coisas. Então olha o tamanho do problema que a gente está metido. Nós somos descendentes de um cara que irou o Criador. Esse Criador é poderoso, esse Criador é espírito, esse Criador é eterno, e esse Criador, ele sustenta todas as coisas. Se tu tá vivo, é porque ele tá dando ar para que tu respire. Vou voltar ao ponto. A gente está partindo do pressuposto bíblico. Então vamos ser honestos intelectualmente. Não vem falar aqui de cabala, não vem falar de doutrina não sei da onde. Não. A gente está falando de Bíblia, a gente está com a Bíblia aberta, a gente está olhando para aquilo que o texto está dizendo. Nada disso está sendo dito para que tu fique com medo de Deus. Não. Mas eu precisava estabelecer tudo isso para que, enfim, a gente possa chegar à resposta da pergunta tema desse episódio de hoje. O que é, então, o Evangelho? Tu já entendeu, como a gente leu anteriormente, tu já entendeu que existe uma má notícia, e a má notícia é essa. Somos pecadores, descendentes de um pecador, nascemos em pecado, estamos enredados, completamente perdidos no pecado, e Deus está irado conosco por causa disso. E a ira de um Deus todo-poderoso é algo que deixa o meu coração ansioso, nervoso, e deveria deixar o teu também. Mas existe uma boa notícia. Existe o Evangelho, e a palavra Evangelho, como a gente disse anteriormente, significa boa nova, significa boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia é a seguinte: esse mesmo Deus, esse mesmo Criador, que a gente viu anteriormente, que é mais poderoso que nós, que é um ser espiritual, nos alcança onde for e nada do que a gente faça pode impedi-lo, que é um ser eterno, ou seja, por mais que tu viva, a dívida não vai caducar e ele vai te achar, e que sustenta todas as coisas por sua própria palavra, de tão poderoso que ele é, esse mesmo Deus, esse mesmo Criador, irado, poderoso, providenciou um meio, um só. Providenciou uma forma só. Não existe 1 milhão, não existe 1000, não existe 100, não existe 10. Não. Ele providenciou um meio só. Para que a dívida fosse paga, para que a ira fosse aplacada e nós fôssemos reintroduzidos ou aceitos novamente em sua presença. Lembra que a gente leu Romanos capítulo 3? E lá diz que todos pecaram e por isso estão destituídos, afastados da glória de Deus. Pois é, Deus proveu um meio de nós nos aproximarmos de novo. E esse meio a gente vai ler. Quando que Deus providencia isso? Talvez a tua resposta imediata seja Novo Testamento. Deus providenciou isso no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Mas se tu é seguidor raiz do Biblicamente Podcast, tu já ouviu a gente falando. O Evangelho não começa em Mateus. O Evangelho, ele não começa nem em Gênesis. O Evangelho começa antes ainda da fundação do mundo. O Evangelho começa na eternidade. Como assim, Zeca? Que loucura é essa? Isso é heresia. Não. Isso é Bíblia. A boa notícia começa antes ainda da criação do mundo. Por isso que um dos fundamentos doutrinários do cristianismo é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Ninguém pegou, ninguém pega hoje e ninguém vai pegar no futuro Deus desprevenido ou sem preparo. Não, cara. Deus sabe
tudo. Pedro vai falar sobre presciência. Deus sabe as coisas de antemão. Paulo vai falar sobre predestinação. Então, Deus predestina certos eventos, certos acontecimentos. Ele sabe de tudo, em todo tempo. Ele é Deus. Por isso, cara, a gente precisa amar Deus. Por isso a gente precisa se render, dizer, Senhor, eu me rendo, a ti seja a honra, porque ele é todo poderoso. Ele é muito acima. Paulo vai dizer que é uma sabedoria incompreensível. Em Romanos ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está em êxtase. Depois de falar tudo o que ele fala em Romanos, ele entra em um momento de êxtase e ele vai dizer isso. Cara, que conhecimento profundo é conhecer a Deus. E conhecê-lo implica em conhecer a sua palavra. E a sua palavra vai nos dizer, em 2 textos que a gente vai ler agora, que Deus providenciou uma solução para o problema antes mesmo do problema ser criado. Olha que genial, cara. Que genial que é isso. Vamos ler lá. Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios, capítulo 1, verso 4. Novo Testamento, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 1, verso 4. Olha o que diz, cara. Olha, vê se tem como não amar Deus dessa forma. Porquanto Deus nos escolheu nele. Quando? Quando que está escrito aí na tua Bíblia? Ontem. Deus nos escolheu nele ontem. Não. Deus nos escolheu nele mês passado. Não, não é o que diz. Na minha Bíblia diz, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes de Gênesis 1, Deus já havia nos escolhido nele. Deus já havia pensado numa solução para o problema do pecado original, de tudo que a gente falou sobre Adão e como a consequência do ato de Adão nos afeta e chega até nós. Deus já havia pensado numa solução para isso. E se tu, de novo, é um membro raiz, se tu é um inscrito raiz aqui do canal, tu sabe qual é a solução. A solução é Jesus Cristo. Ele é a solução, ele não é o plano B. Deus não criou tudo perfeito, o diabo veio e bagunçou e Deus pensou, puxa vida, e agora? O que eu faço? Não, cara. Não é isso que a Bíblia diz e a gente precisa parar de pensar dessa forma. Parar com essa criancice. Olha para a Bíblia, olha o que Paulo está dizendo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus já tinha a solução para o problema antes do problema sequer existir. Por quê? Porque ele é presciente, porque ele é todo poderoso, porque ele é onisciente, porque ele sabe de todas as coisas, porque ele está consciente de todas as coisas, porque, como diz Isaías, ele é o Deus que anuncia o fim desde o começo. Então ele não precisa que as coisas aconteçam para ele ir resolvendo, ou remendando, ou tentando. Não. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus é o plano de Deus. O plano A, o plano redentivo de Deus é Cristo. E isso acontece antes de Gênesis 1. Antes mesmo da queda em Gênesis 3. Antes de Gênesis 1, já havia o plano da redenção pronto, preparado, pensado por Deus. Efésios capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Cara, olha que loucura isso. Antes do problema do pecado original, Deus já havia nos escolhido. Todos nós? Não, não é isso que a Bíblia diz. Lembra que eu falei há pouco? Existe um caminho só, existe uma solução só, existe só um meio de salvação. E não é para todas as pessoas, é para um grupo. Ah, é um grupo de pessoas especiais. Cara, não. A gente não tem nada de especial, a não ser o nosso Salvador. Ele sim, ele é especial. Fora isso, eu sou tão ruim quanto vocês, talvez até pior. Pergunta para minha esposa, ela me conhece, ela sabe o quão ruim eu sou. Vamos ao outro texto? Apocalipse, o último livro da Bíblia. A gente já leu o primeiro, Gênesis. Vamos lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta,
Ou seja, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro que foi imolado, que foi morto desde a criação do mundo. Não, desde a criação do universo. Quando João ouve isso, escreve isso e fala isso, que o Cordeiro ele foi imolado desde a criação do universo, isso tem um significado profundo. Sabe por quê? Porque João ele vai entender e ele vai usar a linguagem do Cordeiro de Deus. Mesma linguagem que João Batista usa para se referir a Jesus. Lembra que quando João Batista está batizando à beira do Rio Jordão, Jesus passa, ele está com os discípulos, João está com os discípulos, né? João Batista está com seus discípulos, ele olha para Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista não tira isso da cabeça dele, João Batista tira isso lá dos rolos do livro de Isaías. É Isaías quem vai se referir ao Messias como Cordeiro de Deus. João Batista identifica, ele é o Cordeiro de Deus. João, o apóstolo, olha para o Apocalipse e ele vai dizer, cara, o Cordeiro foi morto, foi imolado desde a criação do mundo. Então, Jesus não foi imolado na cruz, não, a cruz é o cumprimento, mas já havia uma solução. Entende? Por quê? Porque para Deus o tempo não existe, Deus está fora, Deus é todas as coisas. Deus está fora e tudo está nele. Isso é loucura, cara, isso é difícil demais da gente explicar em pouco tempo. A gente precisaria de muito, mas muito tempo para tentar compreender. E mesmo assim a gente não ia chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque a teologia até hoje não sabe explicar isso direito. Mas Jesus foi imolado, o Cordeiro de Deus, a solução, o único meio de salvação. Foi imolado, morreu, pagou a conta desde a criação do mundo. Nós havíamos sido escolhidos antes da criação do mundo. O Cordeiro, deixa eu corrigir, foi imolado desde a criação do universo, não é da criação do mundo. Para pensar nisso. Reflete sobre a importância disso. Isso foi anunciado desde Gênesis e passou por todo o Velho Testamento. Gênesis capítulo 3, verso 15 e 16, a gente já leu esse texto, né? Vamos ler de novo, não tem problema. Biblicamente, podcast é isso. É Bíblia aberta e a gente não tem medo de ler. Vamos ler. Gênesis capítulo 3, verso 15. Estabelecerei inimizade. Deus falando à serpente. Estabelecerei inimizade entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher. Entre a tua descendência e não é a descendência, mas é o descendente da mulher. Deus está se referindo a um descendente específico e esse descendente é Jesus. Esse texto, na teologia é chamado de proto-evangelho, ou seja, o primeiro resquício, o primeiro lapso, a primeira fagulha do evangelho nas escrituras. É a primeira menção, talvez, ao evangelho. Existe uma inimizade entre o diabo e Jesus. Por isso Paulo vai colocar eles até em contraposição, né? Que comunhão há entre a luz e as trevas, entre o diabo e Cristo? Não há comunhão nenhuma. São opostos totais, mas não equivalentes. Cristo é muito maior e muito mais poderoso. Ainda aqui em Gênesis, ele, ou seja, o descendente da mulher, ele te ferirá a cabeça. Isso é o que Jesus fez na sua ressurreição. Quando ele ressuscita, Jesus acaba de vez com o diabo, ele acaba de vez com qualquer esperança que o diabo tinha. Tu lhe picarás o calcanhar, foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, ele recebe a picada da serpente. Ainda que Deus soberanamente estivesse agindo naquilo. De novo, cara, Deus é soberano, Deus é demais. Não tem comparação, ninguém se compara a ele. E a gente tem um outro texto, existem vários, e aqui deixa eu abrir um parênteses. Se tu ainda não assistiu a nossa série sobre Cristologia, cara, vale muito a pena. São 6 ou 7 episódios. A gente foi a nossa primeira série aqui do canal, só sobre Cristologia, e a gente gastou muito tempo. Eu estou resumindo aqui hoje, mas a gente já gastou muito tempo falando sobre essas coisas, sobre como Cristo aparece no Velho Testamento, quantas menções tem, as muitas menções que aparecem no Velho Testamento sobre a obra da redenção, sobre a obra redentora de Cristo na cruz,
na sua vida, na sua cruz, na sua morte e também na sua ressurreição. Lá a gente leu esse texto e hoje a gente vai ler de novo. Abre comigo aí. Isaías, capítulo 53. Olha o que Isaías vai dizer. Então, sim, existe uma má notícia. O Deus Criador, irado conosco, quer nos pegar e ele tem total condição de fazer isso, mas existe o Evangelho, existe a boa notícia. Que boa notícia é essa? Esse mesmo Deus proveu uma saída, proveu uma solução. A solução é Jesus Cristo. E essa solução foi pré-anunciada lá em Gênesis e vem passando por todo o Velho Testamento até chegar ao seu cumprimento na cruz, Jesus dizer: Pai, está consumado, a obra foi concluída. E quando Cristo ressuscita, ele abre um novo e vivo caminho para nós, para que nós também possamos ressuscitar. Mas isso a gente já falou lá em Cristologia. Agora, olha o que Isaías vai dizer a respeito do servo, o servo sofredor de Isaías 53. Diz assim: Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante de Deus como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Está falando de Jesus. Isaías está vendo Jesus. 800 anos antes, Isaías está vendo Jesus e ele está poeticamente se referindo a Cristo dessa maneira. Pelo contrário, ele, o Cristo, o Messias, Jesus, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, verso 6, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, o Cristo, a iniquidade de todos nós. Verso 7, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro. Olha, João Batista olha para isso aqui quando ele se refere a Jesus. Ele agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, e embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Lembra? O pecado de Adão afeta toda a humanidade, mas a morte de Cristo traz também renovo sobre toda a humanidade. Mas existe uma condição, existe uma condicional para que isso aconteça, e a gente vai, quem sabe, falar sobre isso em breve. Alcançasse toda a humanidade. Ele, o Cristo, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra e o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Porque ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Cara, essa é a boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho. Existe uma má notícia, somos pecadores, somos malditos, não merecemos. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Deus odeia. Deus nos odeia. Mas esse mesmo Deus que odeia o pecado em nós, que odeia nos ver na forma como nós estamos, ele providencia um caminho. Esse caminho tem um nome, esse caminho é uma pessoa. E é o único caminho. João 14 vai dizer que ele é o único caminho. Só existe ele. Ele é o único caminho que nos leva de volta à comunhão com Deus. É Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Isso é o que traz peso à palavra Evangelho. Isso é o que traz peso à boa nova. Isso é o que traz significado à boa notícia. Não existe boa notícia se tu não estiver consciente do quão miserável, pecador e desgraçado nós somos. Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo reconhece que ele é um pecador e a gente precisa reconhecer também. Mas a boa nova está aqui. Isaías 53, ele morreu pelo nosso pecado. A transgressão de Adão, ela cessa em nós quando nós aceitamos ou quando ele nos aceita, quando ele nos chama para si e nós ouvimos o convite, nós entramos pela porta. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então, sim, a palavra Evangelho significa boa nova. Mas existe uma outra definição para a palavra Evangelho, e é o próprio Paulo quem vai dar. E talvez se tu é crente, lá no começo, quando eu perguntei o que é o Evangelho, tu já respondeu de bate-pronto. Agora sim a gente vai ler esse texto. Romanos, capítulo 1, verso 16. Existe uma outra resposta. Além da boa notícia, além da boa nova, existe uma outra resposta. A gente vai ler isso. Romanos, capítulo 1, verso 16. Porquanto, Paulo falando, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim também como do grego. Então, o Evangelho é a boa nova, mas o Evangelho é também o poder de Deus. O poder de Deus agindo para a salvação. O mesmo Deus que em ira nos odeia, odeia o pecador, odeia o pecado, odeia a nossa forma atual. Esse mesmo Deus é poderoso para nos abrir uma porta. E essa porta está aberta. E tu pode acessar essa porta. Ele abre uma porta através de uma pessoa, Jesus Cristo, o seu Filho, o Deus que se fez homem, o Deus que nasceu de uma virgem, o Deus que nasceu e foi posto em uma manjedoura. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Vai falar sobre o que é o Evangelho. Diz assim: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Por isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus está chegando. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. Jesus vai dizer isso. Então, sim, existe uma porta aberta para que nós possamos adentrar. Não é só má notícia, e aqui é o ponto onde a gente precisa ter honestidade. Não precisa servir a Deus por medo. Tu tem que entender que esse mesmo Deus que causa medo, óbvio, cara, ele é todo poderoso. Eu não sou ninguém. Tu pode fazer o que tu quiser, tu não te esconde dele. Esse mesmo Deus, ele também é um Deus de amor e é um Deus de graça, de misericórdia e de bondade. E ele supriu, ele proveu um caminho, ele proveu uma salvação. Por isso, Jesus diz aos discípulos: o tempo está chegando, o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam na boa notícia. Creiam nisso. Creia nessa boa notícia. Creia que o pecado de Adão vai até o momento que Jesus faz parte da tua vida. Ah, mas Jesus ainda não faz parte da minha vida. Então, tudo o que eu falei antes ainda é válido. Tu ainda é um maldito. Deus continua irado contigo. Mas em Cristo há salvação.
Em Cristo há uma porta. Colossenses, agora vamos para aquilo que Paulo diz. Colossenses capítulo 1, verso 19. 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e depois Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 19. A gente vai ler do 19 ao 22, diz assim: Porquanto foi do agrado de Deus que nele, Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticavam, agora, entretanto, ele, Jesus, vos reconciliou no corpo físico, por meio da sua morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Cara, Jesus é o pagamento da dívida de Adão sobre a tua vida. Tu é descendente de Adão, tu é pecador, cara. Esse pecado só tem um jeito de ser pago: sangue. Ou é o teu, ou é o de outra pessoa. E só tem uma pessoa que pode pagar: é Jesus. E ele pagou. A questão é, eu estou disposto a obedecê-lo? Eu estou disposto a seguir o caminho que ele propôs? Esse é o ponto. Isso é o Evangelho. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Existe salvação, existe um caminho, existe uma porta aberta, mas eu preciso andar por esse caminho, eu preciso entrar por essa porta. Não basta apenas tu saber de tudo isso que eu estou te falando. Tu precisa tomar uma decisão, dar um passo em direção a essas coisas. Tu precisa crer. O Evangelho é crença. Evangelho é crença. Crer no teu coração, confessar com os lábios. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 10, se eu não me engano. E por último, e não menos importante, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? Tudo o que Paulo está falando na carta. E também tudo que a gente está trocando de ideia aqui. Tudo isso provém de Deus. E ele, Deus, nos reconciliou com ele mesmo. Cara, olha que loucura. Ai, ai, ai. Ele nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Por isso que eu estou aqui, porque eu tenho essa mensagem, eu tenho essa boa notícia e eu sou encarregado de dar ela para ti. Deus quer fazer as pazes contigo. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. O Criador Todo-Poderoso, espiritual, que te alcança onde for, eterno e que sustenta tudo, ele quer se reconciliar. Ele quer que tu se reconcilie com ele. E ele providenciou tudo, ele preparou a mesa inteira. É só tu chegar e tu vai ser bem-vindo. Ele fez isso através da pessoa de Jesus Cristo. Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Então, respondendo à pergunta inicial que a gente fez lá atrás, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a boa nova da salvação. Talvez o próximo episódio vai ser por que eu preciso de salvação. Talvez fique até redundante, né? Com tudo que a gente já falou sobre a doutrina do pecado original, mas eu vou pensar sobre isso. Eu faço um apelo para ti hoje. Cara, te reconcilia com Deus. Te reconcilia com teu Criador e
faça isso a partir da perspectiva bíblica, não a partir do sincretismo religioso brasileiro, que diz que tudo leva a Deus, toda crença, toda religião. Não. Só existe um caminho. Faz isso da perspectiva bíblica, porque esse é o jeito certo de fazer. Te reconcilia com Deus a partir de Cristo. Busca conhecer a Cristo. Busca aceitá-lo e busca ser aceito por Ele. Ouça o chamado. O apelo que Paulo faz é o mesmo que eu deixo para vocês hoje. Existe uma porta aberta. Entre por ela. Entre por essa porta. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com o Criador. Essa é a boa nova do Evangelho. Esse é o poder de Deus que Paulo falou. Isso é o Evangelho. Tem uma coisa que a gente precisa fazer também. Deixar a inscrição aqui no nosso canal. Te peguei, né? Tentei fazer aqui uma surpresa. Tentei fazer que nem o Jader. Eu acho que não funcionou. Cara, deixa a tua inscrição aqui no canal. A tua inscrição é importante, faz com que essa plataforma entenda que esse conteúdo é significativo, é relevante, é pertinente. Então, te inscreve, ativa o sininho da notificação se ainda não está ativo, ativa ele para que a cada semana que a gente postar um episódio novo, tu possa ser notificado e aí tu escolhe, quero assistir, não quero, o assunto me importa, o assunto não me interessa, beleza. Além disso, deixa aqueles 3C glorioso, curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém, curte, dá o like aí, o joinha, comenta, deixa o teu comentário aqui embaixo, o teu comentário é importante, à medida do possível a gente vai responder e quem sabe um dia fazer um episódio aí só com os comentários ou só com as perguntas, sei lá. Lá no Instagram, e aqui já fica também o convite, né, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, vira e mexe a gente faz caixinha de perguntas, a gente responde algumas coisas, comenta algumas coisas, então segue lá, também vai estar passando aqui embaixo, nas 3 plataformas, Insta, Face e TikTok, @biblicamente.pdc. Gente, foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês, espero que esse conteúdo possa ter abençoado a vida de vocês. Fiquem com Deus e nós nos vemos numa próxima. Até mais.